nome é Nathalie, eu faço parte do grupo PET Engenharia Elétrica da Universidade Federal do Paraná. Hoje eu vou fazer uma monitoria de desenho técnico 1. Os tópicos que eu vou falar sobre hoje são especificações de folha, especificações de margem e legenda, perspectiva cônica, perspectiva cilíndrica e o círculo isométrico. As especificações de folha aqui mostradas estão em milímetro ao quadrado e elas se dividem em principalmente A0, A1, A2, A3 e A4. A A0 é a folha que nós consideramos como maior, que possui 1189 milímetros por 841 milímetros. Já a A1, ela é metade da A0 e assim que se segue as folhas, elas são metade da anterior. A2 é metade da A1, A3 metade da A2, A4 metade da A3. A A4 é a folha que nós temos por padrão para projetos, cadernos, porém você pode continuar esse processo de divisão para chegar no A5, A6, A7 ou o que for necessário para o seu projeto. Aqui nós temos uma representação mais visual de qual é essa relação entre as folhas. É bem mais claro ver que a A1 é realmente metade da A0 e assim por diante. Agora, sobre as especificações de margem e legenda. A margem esquerda, independentemente da folha, vai ser 25 milímetros. Isso ocorre pois em cada projeto você precisa furar essa folha para poder transformar ela em um portfólio e ligar com outras folhas. E essa margem esquerda de 25 milímetros é para que esse furo, para poder juntar com outras folhas, não atinja o desenho em si. Já a margem direita, essa depende do tipo de folha. A A0 e a A1 são 10 milímetros e a A2, A3 e A4 são 7 milímetros. Já a legenda, ela apenas possui um tamanho de comprimento padrão, porque a altura depende das informações necessárias e de cada pessoa, pois em um projeto físico a sua letra varia e a altura pode não ser tão estabilizada. Por isso, apenas o comprimento é padronizado. Para a A0 e a A1, esse comprimento é de 175 milímetros. Para a A2, A3 e a A4 é de 178 milímetros. Agora, sobre as perspectivas. Nós temos duas principais. A cônica, em que o observador e o seu ponto de vista é o centro, e ela pode ser feita com 1, 2 ou 3 pontos de fuga. Ou a cilíndrica, em que o observador está no infinito. Logo, essas linhas elas não convergem a pontos de fuga. A perspectiva cônica de um ponto de fuga se parece algo assim. O ponto é colocado no meio da folha convencionalmente e você primeiro desenha o objeto que você quer de forma 2D, considerando a sua frente, e liga os vértices visíveis até o ponto de fuga, assim formando os outros lados do objeto. Aqui temos um exemplo de como fica uma figura com um ponto de fuga. Os exemplos que eu vou usar são mais arquitetônicos, por serem mais visuais, porém você também pode usar esse tipo de perspectiva para peças de objetos e componentes. Já a perspectiva cônica de 2 pontos de fuga, você se baseia em uma aresta do objeto, colocando todos os lados a partir do ponto de fuga. Em um objeto como um cubo, 2 de seus lados dependem apenas de um ponto de fuga. Já o terceiro lado é a intersecção dos 2 outros pontos de fuga. Aqui está um exemplo de como fica uma imagem com 2 pontos de fuga. Nesse caso, os pontos de fuga estão visíveis dentro da imagem. Porém, dependendo da dimensão e da proximidade do objeto, os pontos de fuga podem estar além da folha. Aqui, nós temos a perspectiva cônica de 3 pontos de fuga. Essa você se baseia em um vértice, fazendo com que todos os lados sejam a intersecção das linhas criadas de 2 pontos de fuga. Novamente, um exemplo, como eu tinha mostrado na imagem anterior, o terceiro ponto estava inferior ao desenho, nesse caso está superior. Agora, a perspectiva cilíndrica. Ela se divide em subcategorias. A primeira é a oblíqua, que tem a cavaleira como o exemplo principal. A segunda é a ortográfica, que possui as múltiplas vistas, que é um dos modos principais de se desenhar componentes e peças. E por último, nós temos a ortográfica axonométrica, que se divide em isométrica, dimétrica e trimétrica. Começando pela perspectiva cilíndrica, oblíqua cavaleira, ela é perceptivelmente parecida com a perspectiva cônica de um ponto de fuga. Na cônica, você desenha uma face do objeto e o resto das arestas convergem em um ponto. Já na oblíqua, você também desenha uma face do objeto, porém, as arestas elas estão todas
ao mesmo ângulo do eixo. Esse ângulo, convencionalmente, é ou 135 graus ou 45 graus. A perspectiva cônica é mais realista do que a cilíndrica, porque para a cilíndrica parecer mais convencional, muitas vezes você faz com que a largura seja um pouco mais curta para que as dimensões pareçam mais próximas. Daí temos a perspectiva cilíndrica ortográfica de múltiplas vistas. Essa é a perspectiva mais utilizada na engenharia, porque é a mais comum para se tratar de componentes e partes e objetos. O jeito de fazer essa perspectiva é simular que esse objeto esteja dentro de um cubo e ver o que é possível ver desse objeto de cada face do cubo. Se alguma coisa é diretamente visível, nós fazemos com uma linha contínua, e se alguma coisa está implícita ou ela existe, mas não é visível desse ângulo, nós fazemos com uma linha traçada. E essas 6 vistas podem ser organizadas de 2 modos principais: o primeiro diedro e o terceiro diedro. O primeiro diedro é um pouco contra o que se espera dessa organização. A vista frontal é o centro, a vista superior fica abaixo e a inferior fica acima. O lado direito fica à esquerda da vista frontal e o lado esquerdo, assim como a vista posterior, fica à direita da vista frontal. Já o terceiro diedro é um pouco mais como se espera que seja essa organização. A vista inferior fica abaixo e a superior fica acima. A vista direita fica ao lado direito da vista frontal e a vista esquerda, assim como a vista posterior, ficam à esquerda da vista frontal. Ambas as convenções são corretas para se desenhar esse tipo de perspectiva. Nós também temos as perspectivas ortográficas axonométricas, que são isométrica, dimétrica e trimétrica. A diferença de uma perspectiva para outra é os ângulos. Na isométrica, todos os ângulos da imagem são iguais, ou seja, os ângulos que compõem o topo, o lado e a frente são iguais. Já na dimétrica, apenas 2 desses conjuntos de ângulos são iguais. O topo e o lado são iguais, porém a frente é diferente. Você pode fazer com que esse ângulo diferente seja em qualquer um dos lados. Já a trimétrica, os 3 ângulos são diferentes. O topo é um ângulo, o lado é outro e a frente é outro. A vista isométrica é a que a gente usa para construir um círculo isométrico. O modo que fazemos isso é, primeiramente, construindo um quadrado isométrico, que por convenção utilizamos o ângulo de 30 graus em relação ao eixo, ou seja, primeiramente construímos as arestas AB, BC, CD e DA. Depois, nós fazemos com que o vértice superior seja ligado ao ponto médio das arestas inferiores, construindo as arestas AF e AG. Analogamente, nós fazemos com que o vértice inferior seja ligado aos pontos médios das arestas superiores, criando as arestas CE e CH. Com todas essas linhas, é possível construir arcos que, no final, juntarão para formar um círculo. O primeiro arco é com vértice em J e liga G a H. O segundo arco é vértice em I, que liga E a F. O terceiro arco é com vértice C, que liga E a H. E o último arco é o vértice A, que liga F a G. Então, com todos esses arcos, G, H, H, E, F, F, G, nós temos um círculo isométrico. Obrigada por assistir. É isso por hoje. Até a próxima.